Luz, câmera, claquete, ação! Olá, seja muito bem-vindo ao Cinesp Você, a visão espírita do cinema. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o filme, o livro best-seller A Cabana. Não tem como nós falarmos sobre esse filme sem falarmos sobre o autor, William Paul Young. É um escritor canadense, hoje com 65 anos, pai de 6 filhos, aonde depois que ele escreveu o livro, depois que fizeram o filme, ele fez um documentário falando sobre o filme, sobre o livro. E ele admite que o personagem principal da cabana, que é o Mackenzie, é totalmente inspirado nele mesmo, na pessoa dele mesmo. Então é muito interessante, porque nós vamos ver nesse vídeo um pouco da história do filme, que é a mesma história do livro, e a história do autor, como é que ele chegou a criar esse personagem, esse livro, e que tem tudo a ver com relação ao espiritismo, à espiritualidade, enfim. Espero que vocês gostem do vídeo, deem um like, se inscrevam, compartilhem com os amigos e vem comigo que vamos falar sobre esse filme hoje, ok? Primeiramente, vou tentar falar de uma forma bem resumida como é que é a história do filme. Então, para quem já viu o filme, já leu o livro, não vai ser surpresa. Agora, para quem ainda não leu o filme, não viu o filme, não leu o livro, só spoilers. Então, na verdade, eu vou falar sobre todo o filme. Então, o filme já começa com o Mac, né, saindo do ônibus, correndo o ônibus escolar e indo para casa. Chegando em casa, ele se dá cara a cara com o pai espancando a mãe. Uma garrafa de uísque na mão e brigando com a mãe. Nisso ele tenta impedir o pai. Ele se agarra no pai para impedir o pai de bater na mãe e, claro, ele só tem 6 anos. O pai empurra ele cai no chão, fica até com uma marca roxa no rosto. Ou seja, está óbvio ali que existe esse problema familiar, essa situação onde ele tem um pai alcoólatra que espanca a mãe e não sabe o que fazer, né? Aí na cena seguinte nós vemos ele caminhando, indo em direção à rua, à estrada, passando em frente à casa da vizinha. A vizinha vê ele, cabisbaixo, chama ele. Ó, Mac, entra aí que eu fiz uma torta, vem comer um pedaço de torta comigo. Se eu não tô afim, ela, não te perguntei, não é um convite. Ou seja, ele obrigatoriamente tem que ir lá comer a torta. Aí ela serve a torta pra ele, conversa com ele. E ele se abre e fala para ela: eu tento fazer de tudo para impedir que o meu pai bata nela, eu tento fazer de tudo para ajudar minha mãe, mas não sei o que fazer, o que eu posso fazer. E ela diz para ele então assim: fale com Deus, fale para Deus, peça a ajuda dele. A cena seguinte nós vemos então a família do Mac na igreja, o pai, a mãe, ele e todo mundo na igreja, aonde eles estão em hinos de louvores, cantando, estão
sentados ali e cantando hinos da igreja. Igreja, se alguém me perguntar, de acordo com o próprio escritor, é a igreja presbiteriana. Eles estão ali cantando e o Mac então resolve se levantar do banco e vai falar até o pastor. Aí o pastor se ajoelha e vai falar com ele: fale, filho, o que eu posso te ajudar? E o Mac diz: e conta tudo, que o pai dele está espancando a mãe e tal. Inocentemente o menino pede ajuda ao pastor, seguindo, na verdade, meio que a orientação da amiga, vizinha, pedindo ajuda ao pastor. Está pedindo ajuda a Deus, ele imagina. Qual é a cena seguinte? De noite, o Mac apanhando uma surra. Ele está no pátio de casa, apoiado num enorme tronco de árvore, e o pai dele com um cinto, né, esfolando o moleque ali. Pá! E ainda, enquanto batia no menino, ele tinha que recitar salmos da Bíblia. Exatamente isso. Esse é o personagem do livro, do filme. E então, assim, ele conta nessa narrativa do filme, do livro, que ele passou aquela noite toda apanhando. Logo em seguida nós vemos o resultado desse incidente. A mãe do menino deixa um bilhete: espero que você um dia me perdoe. Ou seja, ela fugiu, ela foi embora. Qual é a cena seguinte que nós vemos? Nós vemos o Mac num galpão com diferentes garrafas de bebida, de uísque, e uma garrafa que está escrito estricnina. Ele mistura as garrafas de uísque com estricnina. E aí nós já voltamos para o presente ou atual, onde ele já é um homem adulto, casado e com filhos. Ou seja, entendemos, deduzimos que ele matou o pai envenenado. O filme não é um filme cristão, é um filme religioso, mas não é, como é que eu vou dizer assim, não é só flores, né? Não é só flores, até mesmo porque a vida não são somente flores, né? Então, vemos em seguida que ele está retirando a neve da frente de casa. Ele tem um mini carrinho, um trator, que retira a neve de frente da garagem e joga automaticamente para o lado. Como se fosse um cortador de grama, pegando a grama e cuspindo para o lado, só que é neve, né? E tá nevando, e tá frio, ele tá fazendo aquele trabalho e acaba a gasolina da máquina ali, do trator, do carrinho limpador de neve. Então ele vai em frente até a casa do vizinho e amigo Willie, e lá ele pega um pouco de gasolina para colocar no seu carrinho. Voltando, ele se dá conta de que a caixa do correio está aberta e tem uma carta dentro. Aí ele pega o envelope. Nesse envelope está escrito com letras de máquina de datilografia, ou seja, uma carta datilografada. Está o nome dele, Mackenzie. Ele abre e dentro tem um bilhete. Dentro tem um bilhete, também datilografado. Mackenzie. Já faz algum tempo. Eu estou com saudade de você.
Estarei na cabana no próximo final de semana. Se você quiser se juntar a mim, assinado Papai. Ele fica assim, pô, mas quem é que escreveu isso? E escorrega. Pá! Escorrega no gelo e cai de todo o tamanho e bate a cabeça. Bate a cabeça no chão e fica lá desacordado. E aí tem aquele momento dos filmes que nós chamamos de flashback, onde na verdade o personagem está recordando, rememorando uma história, uma situação do passado. Então ele começa a relembrar uma situação que aconteceu com ele no passado, já depois de adulto, casado, com filhos, com família. Então ele começa a relembrar. Ele é pai de uma menina adolescente de 14 anos, um menino adolescente que deve ter mais ou menos uns 15, e uma menina chamada Missy, de 6 anos mais ou menos. Ele vai com essas crianças a acampar num lago. É o verão, final do verão. Até o vizinho dele vem ali para se despedir. Vocês estão indo fazer a última viagem de verão. Só que a esposa, a mulher das crianças, não pode ir junto. Ela tem um seminário, tem um compromisso, uma reunião de trabalho, ela tem que ficar. Então vai só o marido com os filhos. O menino adolescente, a menina adolescente e a menina pequena. Eles vão para esse acampamento, para esse lago, né? E no caminho eles param até para ver uma cachoeira. Cachoeira essa que é proveniente desse lago, né? Ele conta ali uma história de como é que surgiu a cachoeira. Ele conta ali uma história indígena, uma lenda, né? Uma lenda indígena de como surgiu aquela cachoeira, daquele lago. Aí a menina pede para parar para ver e eles param ali e ele conta para a menina. Os outros maiores, o guri e a guria, já tinham ouvido aquela história, mas ele conta para a menina a história de como é que surgiu essa cachoeira. A menina fica impressionada, gosta muito, fica admirando a cachoeira. Ele fala, resumidamente, a história que um povo indígena, todo mundo ficou doente, uma doença, que estava matando toda uma tribo. E tinha uma profecia nessa tribo de que no momento que surgisse essa doença, para salvar a tribo, a filha do chefe teria que se sacrificar para salvar a tribo. E ela, a filha do chefe, acaba se jogando do alto do morro, da colina, das pedras, se sacrifica. E no dia seguinte, todos da tribo estão curados. O chefe da tribo ficou tão triste, ele sabia que a filha tinha desaparecido e que tinha ocorrido essa cura milagrosa de toda a tribo. Então ele sabia o que tinha acontecido. Então ele rogou ao grande espírito que o sofrimento, enfim, que a morte da filha dele não fosse em vão, e começou a chorar, e então nasceu a cachoeira. A menina, logicamente, ficou muito impressionada com aquilo. Nossa, ela se sacrificou para salvar o povo dela. Queria saber se aquela história é verdade. Depois eles estão no acampamento, eles conhecem um outro casal com 2 filhas também, fazem amizade. E aí acontece um acidente, uma tragédia nesse acampamento. O menino e a menina mais velhos, adolescentes, estão num barco, uma canoa, na verdade, de remo, no meio do lago. Eles estão usando colete salva-vidas, estão lá no meio do lago, enquanto a menina está aqui pequena, desenhando numa folha de papel a princesa indígena e falando com o pai. E perguntando pro pai: pai, que sapato eu ponho na princesa? Mas que cor de vestido ela está usando? Vermelho. Então
Deve ser vermelho o sapato. Ela estava na dúvida de que cor de sapato ficaria a princesa. E nisso, as crianças que estão lá na canoa, a menina se levanta e começa a dançar. Pai, pai, eu aqui, começa a dançar. E não fazer isso, o menino diz para ela, para! E ela vira a canoa, ela vira o barco. O menino fica preso embaixo do barco, se afogando. E ela começa a pedir socorro. O pai imediatamente salta no lago para salvar. Solta o menino que realmente estava preso embaixo da canoa. Leva para a margem. O menino está desacordado, está afogado. Faz a massagem no peito para expulsar a água, né? Massagem cardíaca. E ele revive, né? Expulsa a água e revive. Aí nisso os outros vêm ajudar. A menina também está ali, o menino então revive, né? Recobra a consciência do afogamento. E ele se dá conta que a Missy, a pequenininha, sumiu. Ela sumiu. Aí ele pergunta pro outro casal, vocês viram a menina? E começam a procurar. E começam a procurar e não acham a menina. Vem a polícia. Aí a polícia pergunta, bom, e tem alguma coisa diferente? Tu notou alguma coisa diferente? Não, ela estava ali, aí ele vai olhar, tem um alfinete com uma joaninha em cima do papel que a menina estava desenhando. Uma joaninha vermelha, um alfinete com uma joaninha pequenininha, né? Isso aqui não é dela, tem certeza? Não, isso aqui não é dela. Aí os policiais já começam a se organizar em busca e ele pergunta para os policiais, o que está acontecendo? É que o FBI já está há anos procurando um cara que sequestra meninas nessa área, some com as meninas. Ou seja, eles suspeitam, tem quase que certeza, que a menina foi pega por esse cara. Aí já na cena seguinte, chega a responsável pelo FBI, que diz, encontramos a cabana. Que cabana? Aí eles levam o pai até lá, e dentro dessa cabana tá o vestido vermelho da menina, só o vestido vermelho da menina, com marcas de sangue, sujo. Ou seja, eles não encontram o corpo da menina, mas eles sabem que a menina foi pega e está desaparecida, provavelmente morta. Também não pegam ninguém. Só encontram a cabana e o vestido, que é da menina realmente. Então eles deduzem o pior. Ou seja, né, não preciso dizer o que aconteceu. Isso tudo é enquanto ele estava tendo aquele flashback. Então ele recobra a consciência. E vai procurar o vizinho. O que é isso? Que brincadeira é essa? Não sei o que é isso. Tu acha que eu fiz isso? Ele acha que o vizinho fez aquela carta e colocou ali na caixa do correio dele. Ele diz, não tem nada a ver com isso. Não seria capaz de fazer uma coisa dessas. Mas então quem seria? Aí disse, não sei, não tinha nem marca na neve. Aí o vizinho, como assim não tinha marca na neve? Não tinha nem pegadas na neve, nem marca. Ou seja, ele não entende como é que aquela carta foi parar ali, por que está escrito aquilo ali. Ele fica imaginando, ele e o vizinho, que pode ser o assassino, o sociopata que pegou a filha dele, que escreveu a carta. E a outra possibilidade seria papai do céu, que era como a menina chamava, a Missy chamava, por causa que a mãe dela chamava o Altíssimo Deus de papai, o papai. Não. Bom, eu estou me alongando muito contando essa história, mas é que é preciso contar a história para que vocês entendam o contexto geral, onde eu quero chegar lá mais adiante.
Então, ele decide ir até a cabana, ele se prepara e ele vai. No final de semana, conforme a carta, ele vai até aquela cabana. Porque ele não conhece outra cabana, só pode ser aquela cabana. Ele vai até aquela cabana lá. E chegando lá, ele está esperando encontrar o assassino ou alguém que colocou aquele bilhete lá para ele. Ele encontra 3 pessoas naquela cabana. Cada uma delas vai se apresentando, né, ao longo do tempo ali, mas quase que imediatamente ele encontra as 3. Primeiro ele encontra Jesus, depois ele encontra Deus, o Altíssimo, que está na forma da vizinha dele, mesma forma da vizinha que tinha dado um pedaço de torta para ele, que ajudava ele quando criança. E uma outra menina, mulher, de mais ou menos uns 30 anos, asiática, que seria o Espírito Santo. Estão lá os 3 esperando por ele. Jesus, Deus e o Espírito Santo. Interessante, né? Curioso. Claro que de imediato ele não acredita, ele fica assim, mas é tão fantástico, é tão surreal, é tão... que ele fica até imaginando que está sonhando, né? É o que provavelmente qualquer um de nós pensaria, estou sonhando. Então, a essa altura dos acontecimentos, vocês que estão aqui me acompanhando nesse vídeo sobre a cabana, esse é o momento em que eu começo a falar sobre o autor. Porque, na verdade, falar sobre o livro, o filme, a cabana, e não falar sobre o autor não seria um vídeo completo, não seria justo. Porque, na verdade, a história do autor se mescla à história do personagem principal do filme, Mackenzie. Existem as coincidências e as diferenças, como o próprio autor diz no seu documentário Os Segredos da Cabana. Ele baseou na própria vida para escrever o personagem no livro. O autor William Paul Young, ou Paul Young, como ele prefere ser chamado, hoje tem 65 anos, tem 6 filhos. Ele escreveu o livro A Cabana em 2007. Hoje já vendeu mais de 40 milhões de cópias desse livro, um best-seller com certeza. E, na verdade, o pai do autor, do Paul Young, nunca foi alcoólatra, nunca bateu nele, nunca o espancou. A mãe dele não o abandonou, não deixou como aconteceu na história do Mac, nada disso. Na verdade, o pai do autor, do Paul, é um pastor presbiteriano e que, se é que é possível dizer isso, com fé demais, ou seja, muito dedicado à igreja e à sua missão. Quando Paul Young tinha apenas 5 anos, em missão ele viajou com a família, pai e mãe, para Nova Guiné. E lá permaneceu por 1 ano em missão com o pai. E na Nova Guiné ele conheceu, claro, as tribos, os nativos da região, aos quais o pai dele tinha a missão, né, de evangelizar. E aos 5 anos ele começou a sofrer abuso sexual, exatamente. Abuso sexual por parte de integrantes ou integrante de
de uma dessas tribos que ele via como se fosse parte da própria família dele. Terrível, né? Pois é, mas daqui a coisa só piora. Um ano depois, o pai dele já havia voltado então para o Canadá e o Paul Young ficou como interno, passou a fazer parte do internato no seminário, 6 anos. E começou a sofrer abuso sexual de novo, mas dessa vez por parte dos alunos mais velhos, dos que estavam lá, seus colegas do seminário. Na verdade, esse vídeo, ele tem o objetivo no final de responder 3 perguntas. 3 principais questionamentos que tanto o livro quanto o vídeo, o filme A Cabana, levantam para nós, levantam o nosso questionamento. Tanto para quem é espírita, para quem é católico, para quem é evangélico, independente da religião, para quem é cristão. 3 perguntas. Primeira pergunta: por que Jesus Cristo teve que ser crucificado? Por que que ele se deixou crucificar-se? E não precisaria, né? Todos nós sabemos ou entendemos isso. Mas por que que de fato ele foi crucificado? Pergunta número 1 a ser respondida até o final do vídeo. Pergunta número 2. O que é o Espírito Santo? Ou quem é o Espírito Santo? Muitos que são católicos têm pleno entendimento desse mistério da Santíssima Trindade, outros nem tanto. Então, nós vamos explicar bem, esclarecer, principalmente na visão espírita, o que é o Espírito Santo. Quem é a Santíssima Trindade? Terceira pergunta, que nós vamos responder até o final desse vídeo. Por que devemos perdoar quem nos feriu, quem nos fez mal, quem nos... enfim, fez qualquer tipo de maldade? Por que devemos perdoar? Por que perdoar? Essas 3 perguntas serão plenamente, totalmente respondidas até o final do vídeo. Paul cresceu com uma ideia de Deus, de pai, de família, de religião bastante distorcida do que seria o certo, o justo, o bom. Então, na verdade, ele não sabia realmente o que significava ser amado, amar alguém. Esses conceitos não haviam para ele. Nem certos limites morais, digamos assim. Pois então, com 18 anos, mais velho, ele fazia parte do grupo de jovens da igreja, era o líder do grupo de jovens da igreja. Então ali ele veio conhecer a sua esposa. Imediatamente que ela entrou no grupo, ela veio com mais outras 2 irmãs, uma de 5 irmãs. Ela veio com mais outras 2, mas ele, imediatamente que ele viu, se apaixonou por ela, se encantou por ela. E na convivência ali do grupo de jovens, a amizade dos 2, ele pensou uma vozinha, que a espírita vai dizer uma vozinha divina, uma vozinha providencial, um espírito de luz, diz para ele: case-se com ela. E foi exatamente o que ele decidiu fazer. Eles não estavam nem namorando, mas ele organizou um jogo na casa dele, onde ele deu cartãozinhos, envelopes assim,
para cada um do grupo, um grupo de mais ou menos uns 15 ou 20 jovens, inclusive estava essa futura esposa dele, e o cartãozinho que ele deu para ela é: você quer casar comigo? Uma pergunta. Cada um tinha que abrir e ler o cartãozinho em voz alta, e ela abriu e viu o cartãozinho. Ele conta que ali ela depois revelou para ele que imediatamente ela pensou: se eu disser não, ele nunca mais vai pedir minha mão de novo. Mas se eu disser sim, depois eu posso voltar atrás e dizer que me arrependi, que não quero. Então, espertamente, ela leu: você quer casar comigo? E respondeu sim. E casaram-se. Aí, então, ele conta que eles estavam com 6 dias de casados. 6 dias de casados. E ele deixou a esposa sozinha em casa para sair com os amigos para caçar. Sim, ficou dias fora. Quando ele voltou, ela perguntou: você sentiu saudades de mim? E ele respondeu verdadeiramente. Aí vai dizer alguns certo ou errado. Ele disse não. Não sentiu saudades. As coisas começaram já ali a ficarem estranhas e ruins. Então, um dia ele está no trabalho e recebe uma ligação dela e diz: eu já sei tudo, descobri o teu segredo. Assim que tu chegar em casa, nós vamos conversar sério. Imediatamente o mundo dele caiu, desabou. Ele pensou: o que eu vou fazer? Quais são as opções que eu tenho? Me matar, o suicídio? Ou realmente chegar em casa e contar todos os meus segredos para a esposa? Bom, ele decidiu contar tudo. Quando ele chegou em casa, o que ela sabia é que Paul Young, estava traindo ela com uma amiga dela já há 3 meses. Há 3 meses ele estava sendo infiel, adúltero, como queiram chamar. E a esposa, muito magoada, claro, cobrou a verdade dele e resolveu ele contar toda a verdade, toda a história dele. Ele realmente abriu-se completamente para a esposa. Vocês imaginam o choque da esposa? Não sabia nada sobre ele, ficou completamente arrasada. Não sabia o que fazer, enfim, não conhecia com quem tinha se casado. Bom, ele conta então que nesse ponto, ele decidiu que iria procurar um psicólogo, iria se tratar, iria se curar, iria melhorar. E ele foi, e fez o tratamento, e melhorou. Só que a esposa levou 11 anos para perdoá-lo. 11 anos. Então daí nós saltamos logo lá adiante, aonde ele já tem 6 filhos, 2 na faculdade, ou seja, que não moram com ele, e 4 que moram com ele e a esposa. E aí chegou um momento terrível da vida dele, que ele conta que muitos hoje no Brasil, no mundo, estão passando, infelizmente, que é o momento da falência, o momento em que as dívidas, as contas são tantas em que não é mais possível pagá-las. Então ele conta que nesse momento se viu completamente arrasado e teve que vender carros, não podia mais pagar a prestação da casa, a hipoteca. Mas os amigos, e dizem, né, que quem tem amigos tem tudo nesse mundo.
Os amigos se ofereceram para pagar as dívidas, para ajudá-lo, mas ele não quis. Não quis, exatamente isso. Ele não quis, gente. Ele disse, não, o que tiver que ser, vai ser para o meu melhor. Ele aceitou aquilo como uma espécie de punição pelos seus pecados. E no dia que a sua casa foi ao leilão, ele tinha com ele 7 amigos ao seu lado para apoiá-lo. Então eles foram morar numa casa extremamente humilde, com um quarto, uma cozinha, uma sala. E tinha 3 empregos. 3 empregos, exatamente. E então ele diz que nesse momento ele descobriu o significado de 2 palavras importantes, duas expressões. Descobriu que o oposto de eu quero mais é o suficiente. Ou seja, eles tinham o suficiente para viverem. Ele conta que, na verdade, sobrava todo mês apenas $20. Ele e a esposa trabalhando, sobrava apenas $20 no final do mês, trabalhando em 3 empregos. Mas ele estava completamente livre de vícios. Nem pornografia, nada, completamente livre de vícios. Ele ia e voltava do trabalho todo dia de trem. Um longo caminho a ser percorrido, todo dia. E então começava a se aproximar a época de festas de final de ano, Natal. Ele pensou, o que eu vou dar para os meus filhos? Não tenho dinheiro, eu vou dar uma história. Sim, eu vou dar de presente uma história. Ele, desde criança, ele sempre gostou muito de escrever, sempre teve essa veia artística, literária, de escritor. E decidiu então escrever no trem, durante a viagem de trem, a cabana, exatamente, a cabana, para dar de presente para os filhos no Natal. Bom, então, mais uma vez, é aquilo que nós espíritas costumamos dizer. O Altíssimo sabe de tudo. O Altíssimo sabe o que é melhor para cada um de nós, todos nós. Mesmo que nós não entendamos o plano todo e não aceitamos muitas vezes algumas coisas que acontecem conosco, Ele sabe. Bom, aí vem uma parte da história que a coisa começa a mudar de figura, começa a melhorar. Então, ele escreveu a história e fez no seu trabalho 15 cópias. 15 cópias da história. Essas 15 cópias começaram a rodar de mão em mão. Ou seja, começaram a passar de um para o outro entre colegas de trabalho e as pessoas começaram a gostar da história. Emprestar para outro, ler para outro. Cada vez mais pessoas estavam lendo a história que ele escreveu para dar de Natal para os filhos. Até que uma das cópias chegou a alguns amigos dele. Mais uma vez, os amigos são tudo. Outra lição que podemos tirar da história pessoal do Paul Young é que realmente os amigos, quem tem amigos de verdade tem tudo. Uma das cópias de fato chegou a um amigo que de fato era escritor, um escritor que tinha publicado um livro religioso. O amigo dele leu o livro, gostou e ligou pro Paul. Paul de imediato disse, não, cara, para, desculpe se a cópia chegou para ti, pode jogar fora, rasgar, nem esquenta com isso, não.
Ele disse: eu gostei, o teu livro tem valor comercial, tem potencial comercial. Como assim? Sim, se tu publicar esse livro, eu acredito que assim que tiver umas 10 mil ou 100 mil cópias vendidas, vai pro cinema. Como assim? Hollywood. Não, para, cara. Não, é bom o livro. Então, tu acha que eu devo publicar? Deve publicar. Bom, então ele foi procurar editoras para publicar o livro. Ele procurou exatamente 26 editoras. 26 editoras. 13 de publicações somente de cunho religioso e 13 editoras que publicavam livros seculares de todo tipo. Nenhuma editora quis publicar. Creia, nenhuma editora quis publicar. Ele ficou um pouco desanimado, enfim, mas o outro disse para ele: e se fôssemos tu mesmo, nós mesmos publicar? E pode, claro, é só ir numa gráfica, pagar, e eles vão fazer uma primeira edição, uma tiragem de 1000 cópias, por exemplo. É mesmo, claro. Bom, então vamos em frente. Só que ele não tinha dinheiro. Ele contou com a ajuda de mais 2 amigos que emprestaram dinheiro para ele e foi fazer a impressão das 1000 cópias do livro. Só que um outro amigo tinha um podcast. Vocês sabem o que é um podcast, né? Esse podcast tinha transmissão para 150 países. Exatamente. 150 países. Então, antes mesmo de ficarem prontas as 1000 cópias exemplares do livro, já havia encomendas para todo mundo daquele livro. Resumo da história: semanas depois que o livro ficou pronto, ele já tinha vendido 55 mil cópias. 55 mil cópias, assim do nada. Deixe-me contar para vocês uma piada. E quem souber a moral da piada, depois comente, coloque aí comentário explicando a moral da piada. O cara morreu. E chegando aos céus, ele se deu frente a frente com os portões do céu. E quem estava na frente dos portões? Lógico, São Pedro. Ele ficou olhando, São Pedro olhando para ele, olhando para São Pedro, e chegou e falou: então, e agora é só entrar? São Pedro disse para ele: depende. Depende do quê? Depende dos teus pontos. E quantos pontos precisa ter para entrar? 100. 100 pontos. Ah, bom, então depende das coisas que tu fez na tua vida. Bom, durante 15 anos, eu distribuí todos os sábados sopa de graça para os pobres, os mais carentes. Ah, legal. Isso vale 1 ponto. Que é só 1 ponto, São Pedro? 1 ponto. Bom, durante 35 anos eu fui pastor da igreja. Eu rezei missa, fiz batizado, enterros, casamentos. Ah, é? Sim. Pastor da igreja, pastor. Bom, acho que isso vale mais 1 ponto. Mais 1 ponto. Sim. Bom, mas isso foi o que eu fiz a minha vida inteira. Ah, entendo. E nisso, o homem que queria entrar no céu viu imediatamente entrando direto, passando direto pelo portão, um amigo conhecido da cidade disse: pô, mas aquele cara lá eu conheço. Aquele cara era dono de uma cafeteria lá na minha cidade, cristão só de temporada, ele só ia na igreja no Natal, na Páscoa. Não vai dizer que aquele cara tem 100 pontos para passar assim direto. Aí São Pedro respondeu para ele: não, aquele cara não.
Ele não quis participar da brincadeira. Pensem nisso. Então essa é a parte que, na verdade, Paul Young cita 3 parábolas da Bíblia. A Bíblia, não sei se vocês sabem, ela tem mais de 30 parábolas. E não sei se vocês sabem também, parábolas são as formas como Jesus costumava falar às pessoas para que elas entendessem a mensagem. Histórias, historinhas. Historinhas com uma moral no final. Então, Paul cita as 3 parábolas. A primeira, a moeda perdida, ou a dracma perdida, aonde uma dracma equivaleria ao salário de uma semana, por exemplo, ou um mês, uma moeda. Então, a mulher perdeu e estava desesperada procurando, ela acendeu uma vela e dentro de casa achou a moeda perdida. O que ela fez ao achar a moeda? Ela deu uma festa para comemorar com os amigos que estavam ajudando ela a procurar. Segunda parábola. A outra parábola é a parábola dos pastor e as ovelhas. O pastor tinha 100 ovelhas, uma delas se perdeu, sumiu. Ele deixou as outras 99 ovelhas e foi atrás daquela ovelha que se perdeu. Outros acharam estranho, pô, mas tu vai atrás de uma ovelha. Ele foi e trouxe a ovelha de volta e estava muito, muito contente por ter trazido a sua ovelha de volta ao restante do rebanho. Terceira e última parábola. A famosa parábola do filho pródigo. Para quem não sabe, pródigo quer dizer esbanjador, gastador, mão aberta, perdulário. Na última parábola, então, o filho mais novo pede sua herança adiantado. Ele quer a herança para poder viajar, sair, passear. E o pai lhe dá parte da sua herança, para que ele faça isso. O filho mais velho achou ruim, mas, enfim, era o que ele queria. Vai. Mas o pai deu a herança que o filho pedira. E esse filho gastou, desperdiçou toda a herança. Com mulheres, jogos, festas, enfim. Ficou sem um centavo. Ao ponto de ter que trabalhar cuidando dos porcos, de criadores de porcos, e ter de comer a comida dos porcos. Ou seja, para um judeu na época isso era a pior das piores das humilhações. Cuidar de porcos e comer comida que porcos comem, enfim. Ele se viu muito, muito mal nessa situação. Então ele pensou, bom, mas meu pai tem de tudo, eu vou voltar para casa. E voltando para casa, o pai dele avistou ele ao longe. E ao longe mandou os empregados levarem para ele uma túnica, água e sandálias. Ele estava muito feliz porque o filho havia voltado para casa. O filho estava morto e agora estava vivo. Foi inclusive dar uma festa. Meu filho voltou para casa e deu uma festa. O filho mais velho, que estava ali o tempo todo trabalhando com o pai, não gostou, ficou enciumado. O que essas 3 histórias têm em comum? Do que elas falam? Qual é o tema? O tema basicamente é sobre a caridade e o perdão. O perdão e a caridade. No filho pródigo, especificamente, o filho mais velho que ficou pensa em termos de direito, mérito e recompensa, ao invés de amor
e benevolência. Segundo a interpretação de Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, não há censura nenhuma em nenhum dos dois filhos, pois o primeiro, voltando a casa, voltou a conquistar a paz e a correção dos seus atos. O filho ciumento é um adolescente em busca de maturidade, e a dor, os ciúmes, que ele experimenta já é por si só uma punição à sua conduta. Já Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala o seguinte: as provas rudes são sinais de o fim de um sofrimento, e o consequente aperfeiçoamento espiritual entrando em sintonia com o pensamento do Altíssimo. Nesse momento supremo cabe ao espírito, à pessoa, não falir praguejando, reclamando, nada disso, caso contrário perderá os frutos de tais provações e terá de recomeçar. Ou seja, em outras palavras, toda dor, todo sofrimento, toda provação tem uma moral, tem uma lição a ser aprendida, é o galgar da evolução espiritual. E no momento que nós entendemos isso, não praguejamos, não reclamamos, enfim, estamos evoluindo espiritualmente. E no momento que nós não entendemos, praguejamos, reclamamos, nós temos que recomeçar tudo de novo, ou seja, passar por outras dores e sofrimentos do mesmo tipo para aprender o que não aprendemos ainda. Então, chegou o momento do final do vídeo, onde eu tenho que responder aquelas 3 perguntinhas, né? Por que Jesus Cristo foi crucificado? Por que ele teve que ser crucificado? A segunda pergunta é: o que é o Espírito Santo? Ou quem é a Santíssima Trindade? E a terceira pergunta é: por que devemos perdoar quem nos fez uns machucou ou fez algum tipo de mal? Bom, respondendo a primeira pergunta, Jesus Cristo sabia, quando veio à Terra, da possibilidade de ser crucificado. Claro que ele sabia. Só que o que acontece? Eles também sabiam que se chegasse a esse ponto, como de fato chegou, e é assim até hoje, ele sabia que precisava dar o exemplo. Porque, na verdade, quando encaramos a cruz, o objeto da cruz, quando encaramos aquela imagem, nós podemos encarar ela de 2 maneiras. Ou com os olhos humanos, olhos da carne, olhos que usamos todos os dias para ver tudo que vemos, ou com os olhos do espírito da alma. Quando olhamos com os olhos da carne, nos deparamos então com truculência, ódio, solidão, violência gratuita, derrota, incompreensão, insulto, perseguição. Só coisas ruins, só coisas negativas. Mas quando vemos com os olhos do espírito, da alma, a mensagem é uma mensagem boa, uma mensagem bonita. Por quê? Porque na verdade a cruz nos dá a prova real e cabal de que não há nada que o nosso corpo físico possa sofrer que após a morte, ou seja, o espírito, né, apaga tudo completamente.
seja através da ressurreição, seja através da reencarnação. Ou seja, tudo que nós sofremos em vida, todo e qualquer ferimento, machucado, enfim, não é nada que nós soframos aqui, nesse plano físico, nesse plano material, nesse plano de existência, que não seja completamente apagado após a morte no mundo espiritual. Essa é a mensagem positiva. Então, na verdade, o que acontece? Cada um desses sofrimentos que nós passamos em vida, ou que Jesus passou, vem acompanhado de conquistas. Conquistas para a nossa alma, para o nosso espírito. Claro que todas essas conquistas, Jesus já possuía todas elas. Mas, como eu disse, ele precisava dar o exemplo de que nós podemos ter vários, temos e teremos vários sofrimentos aqui, mas cada um deles vem acompanhado de conquistas. É para o bem da nossa alma, do nosso espírito. No livro Psicologia da Gratidão, livro psicografado por Divaldo Franco, a sua mentora espiritual, Joana de Ângeles diz: nós precisamos agradecer todo o bem que nos chega, agradecer a todo o mal que nos chega e agradecer a todo o mal que é afastado de nós. Por quê? Por que agradecer todo o bem que nos chega? Porque, na verdade, tudo que acontece de bom conosco, que nós vemos como coisas boas, são coisas que realmente o plano espiritual, o Altíssimo, manda para nós e que são boas para o nosso espírito, nos fazem sermos melhores como pessoas no dia a dia. Por que precisamos agradecer todo o mal que nos chega? Porque esse mal que nos chega nós vemos como coisas ruins, coisas desagradáveis que não queremos. Mas o Altíssimo, o plano espiritual, que tudo sabe, tudo vê, é uma justiça divina, infalível, diferente da nossa justiça na Terra. É uma justiça do amor. Sabe que esse mal que nos chega, na verdade, aos olhos deles, é um bem, porque vai nos fazer pensar, refletir, melhorar e evoluir espiritualmente. E devemos agradecer também todo o mal que é afastado de nós, porque esse de fato é um mal que nós enxergamos, vemos como coisas ruins, como mal, e o plano espiritual também vê como coisas que irão prejudicar o nosso espírito, a nossa alma. Então esse mal de fato é completamente afastado de nós. Então, na verdade, o Altíssimo, ele só permite que venha para nós aquilo que de fato é bom para o nosso espírito, para a nossa alma. Pode não ser bom para o nosso ego, mas é bom para a nossa alma, para o nosso espírito. Certo? Então, a crucificação de Jesus é necessária como um exemplo qual nós devemos seguir, de entendermos que cada dor, cada sofrimento que passamos é para o nosso crescimento, é para o nosso bem, é para a nossa evolução espiritual. Bom, respondendo à segunda pergunta, quem é o Espírito Santo? Quem é a Santíssima Trindade? Bom, primeiro precisamos ter em mente que a Bíblia, como a conhecemos, não sei se você sabe, mas ela foi montada lá pelo ano 60 depois de Cristo, ou seja, mais de 60 anos depois que Cristo morreu e depois que todos os
os apóstolos de Cristo já tinham também morrido, tinham sido perseguidos e mortos. Então, na verdade, aquelas palavras, aqueles pensamentos, todos que Jesus disse, que os apóstolos disseram, foram compilados, copiados de uma pessoa, de um escriba para o outro. Escriba nada mais era do que realmente o cara que copiava o escrito um do outro. Então, esses escritos foram escritos em grego antigo. E o que acontece? Houve uma tradução depois, uma tradução do grego para o latim, que era a língua falada em Roma. Então, quando a religião do cristianismo se tornou a religião oficial de Roma, isso foi pelo decreto de César, eles tiveram que formar uma Bíblia, um livro que explicasse os dogmas, as rotinas, as tradições propriamente da Igreja Católica. Igreja Católica Apostólica Romana. Então, obrigatoriamente todos, por decreto de César, tinham que ser católicos, tinham que ser cristãos. Porque depois que Jesus morreu, o cristianismo se alastrou, se espalhou pelo mundo antigo. Todos queriam ser cristãos, mas cada um tinha uma visão diferente do cristianismo, cada um praticava o cristianismo de uma forma diferente. E como não era mais possível controlar essa religião que se espalhava por todo o povo, foi decidido então, foi pensado que o governo então deveria ter o controle dessa religião, e essa religião deveria então ser obrigatoriamente a religião oficial de todos os romanos, ou seja, todos tinham outras religiões, alguns eram pagãos, mas por decreto, ou se era católico, ou tu era morto. Sim, foi exatamente isso. Então, o que acontece? Foi feito às pressas a Bíblia. Tem muita gente que não sabe disso. Isso que eu estou falando não é ficção, isso é fato. Podem pesquisar. Vários e vários livros ficaram de fora da Bíblia. A Bíblia, como conhecemos hoje, que Bíblia, não sei se vocês sabem, o significado da palavra Bíblia é coleção de livros. Então a Bíblia foi um conjunto de livros que foram reunidos. Então tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento tem as leis mosaicas e toda a religião como era praticada no judaísmo antes da vinda de Cristo, e o Novo Testamento depois da vinda de Cristo, ou seja, nós devemos basear a nossa fé como cristãos na Bíblia, na Palavra de Deus, depois que Cristo veio à Terra. E o Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, baseia-se toda a sua interpretação, codificação da Palavra de Jesus, da Palavra de Deus, no Segundo Testamento. Então, o que acontece? No ano de 381, exatamente depois de Cristo, em Constantinopla, naquela época a cidade se chamava Constantinopla. Hoje, na verdade, a cidade se chama Istambul e fica na Turquia. Mas naquela época, em Constantinopla,
o Papa Teodósio convocou um concílio dos cardeais e arcebispos para definir a santidade, a divindade de Jesus e definir e dizer quem era o Espírito Santo. Pois na tradução eles não sabiam, não conseguiam interpretar quem era esse Espírito Santo que Jesus falava, que estava lá nos escritos, nos livros. Aí nasceu a Santíssima Trindade. Aí nasceu a Santíssima Trindade. Por quê? Porque eles não sabiam, essa que é a verdade, eles não sabiam quem era o Espírito Santo, eles não tinham a menor ideia. Só que na verdade o que acontece? Eles traduziram errado do grego para o latim. Em vez de traduzir como um Espírito Santo, eles traduziram como o Espírito Santo. Se você mudar para a tradução correta, vai entender que quando Jesus se referia na Bíblia a um Espírito Santo, ele estava se referindo a um Espírito de luz, um Espírito divino, um Espírito benfeitor, um Espírito de graça, um Espírito superior. Então, eles não sabiam disso. Então, eles não entenderam quem era esse Espírito Santo. E formaram, então, ali a Santíssima Trindade. Expressão essa que não aparece em nenhuma parte da Bíblia, vocês podem procurar. Não existe Santíssima Trindade. Jesus fala dele como filho e nós como seus irmãos e filhos de Deus. Fala de Deus, do Altíssimo, e fala de um Espírito Santo. Ou seja, ele queria se referir que naquele momento em que aconteciam certas obras magníficas, certos milagres, eram espíritos santos, espíritos divinos, eram, enfim, espíritos de luz que estavam agindo em nome do Altíssimo. Bom, respondendo então a terceira e última pergunta, por que devemos perdoar nossos inimigos, ou quem nos feriu, ou quem nos fez algum tipo de mal? Essa pergunta, para responder, ela é mais complexa, mas vocês vão ver que faz todo sentido. Vocês perdoem se eu estiver lendo o texto, mas é porque realmente eu não quero errar na hora de responder essa pergunta. O que acontece? Quando nós perdoamos o inimigo, nós não estamos deixando ele sair impune pelos seus atos. Não estamos criando uma relação de amizade com ele. Nós apenas estamos confiando na justiça divina e salvando a nós mesmos da perdição. Por que salvando a nós mesmos da perdição? Por quê? Quando nós perdoamos os outros, consequentemente, nos perdoamos quando erramos também. Ou seja, uma balança equilibrada, não é 2 pesos e 2 medidas. A regra se aplica aos outros e se aplica a nós mesmos também. Ou seja, se perdoamos os outros, também devemos nos perdoar quando erramos. Mas quando agimos como juízes e executores, quando julgamos e condenamos os outros, também automaticamente julgamos e condenamos os nossos atos errados. Ou seja, no livro dos Espíritos é perguntado aos Espíritos aonde estão as leis de Deus. Resposta: na nossa consciência. Ou seja, nós temos internalizado dentro de nós, sim, o certo e o errado,
Então nós, quando erramos, sabemos que erramos. E se erramos e nos culpamos, nos julgamos, aí que está o problema. Por quê? Quando nos culpamos por algo que fizemos errado, com o tempo isso se transforma em remorso. E isso nos leva a ter uma baixa autoestima, ou seja, começamos a andar cabisbaixos, com vergonha, de cabeça baixa, não olhando nos olhos das pessoas, desviando o olhar, porque estamos nos sentindo culpados, com a autoestima baixa. O que isso acontece? O que isso acarreta? Nós nos tornamos imãs. Imãs que atraem o quê? Espíritos e pessoas que também vibram na mesma frequência. Frequência essa que é ruim e baixa. Isso, na maioria das vezes, acaba levando à depressão. Depressão é essa que sabemos que os médicos, os especialistas já disseram e dizem: todo mundo, uma vez na vida ou outra, já passou ou vai passar pelo problema da depressão. Ou seja, é a doença dos séculos, do século dos séculos, né? Então, quando há uma depressão, a gente sabe que essa depressão pode muitas vezes levar ao suicídio, né? Para que tudo isso de ruim não aconteça conosco, nós devemos nos arrepender dos nossos erros, certo? Para que não devemos estar julgando os outros e condenando os outros pelos erros, e nos julgando e nos condenando pelos nossos próprios erros, nós devemos nos arrepender dos nossos erros. A palavra arrependimento vem de uma palavra grega. Muitas das nossas palavras que usamos no dia a dia vêm de palavras gregas, vêm dos gregos. E essa palavra grega significa metanoia. E metanoia significa mudança de pensamento. Mudança de pensamento. Mudança de pensamento não significa lamentação. Não significa que devemos ficar remoendo e lamentando o passado, mas pelo contrário, devemos escolher um outro caminho e seguir em frente, certo? De preferência buscando um trabalho para a melhoria de vida da coletividade, se possível, reparando o erro cometido no passado. Está lá na Bíblia, que atire a primeira pedra quem nunca errou. No filme, inclusive, vemos lá, mais pro final, que o pai do Mac encontra com ele, o espírito do pai do Mac encontra com ele e perdoa ele por tê-lo envenenado, por tê-lo matado. E o próprio Mac acaba então por perdoar o assassino que raptou e matou a sua filha. Então, o perdão cura, o perdão renova, o perdão faz com que sigamos um outro caminho, o caminho do bem, o caminho certo, porque quem julga e condena é aquele cara lá de cima. Nós não temos ferramentas, não temos conhecimento, não temos condições de fazer um julgamento e muito menos aplicarmos uma pena que seja verdadeiramente justa. Não temos. A justiça humana vocês podem ver nas notícias no dia a dia, ela é totalmente falha. Totalmente falha. Mas a justiça divina, essa é a justiça que é justa, não erra, nunca, e não tem falhas. Bom, era isso. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que acompanhem os próximos vídeos. Vou deixar, se já não está aparecendo aqui,
um link, um endereço de alguma instituição que precisa de ajuda, instituição de caridade, e que o Altíssimo esteja na direção do roteiro das nossas vidas. Muito obrigado.